Pessoal, me ouve agora? Sim. Ótimo. Então, pessoal, quero dar boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa conversa. Vou pedir mais uma vez para quem está com o microfone aberto, faça o favor de dar um Ctrl D, que ele acaba ficando mudo, e aí não dá um ruído para quem está ouvindo, né? Dizer para vocês que eu gostaria de estar tendo essa aula presencial com vocês. Eu sinto muita falta de estar envolvido com os alunos, mas é o jeito mais próximo do ideal que a gente achou, essas aulas, então, via online, né, via o Google Meet, tá? Dizer para vocês que é uma situação muito complicada, né, para todos nós. É um momento inédito, né, para o mundo todo, uma situação tão difícil e tão diferente que a gente está enfrentando, né? É preciso muita paciência, muita dedicação, muita capacidade de se reinventar, né? Nesse período aí que a gente está tendo pouco contato ou quase nada de contato com os professores, né, com os colegas, e assim por diante. Mas entendo que é uma situação extremamente necessária. Quero dizer para vocês que é unânime que o pessoal das séries iniciais, a dedicação, o comprometimento em manter-se conectado com a instituição, manter-se conectados com os colegas, né, com a instituição, com os professores, são só elogios para os anos iniciais, principalmente em todos os cursos, tá? Dizer para vocês que nós estamos tentando, né, adaptar todo o conteúdo que a gente falava em sala de aula de maneira não presencial, né? Ou como a gente chama de atividade remota, tá? Eu acho que vocês já acompanharam as notícias de que até dia 30 do 4, as aulas no Instituto Federal vão continuar nessa metodologia. Depois disso, é possível que algumas unidades curriculares sejam suspensas. Outras vão continuar, né? Cada professor vai analisar, junto com a coordenação de curso, o que pode continuar, como vai continuar, e quais não têm condição de continuar, vão ter que ser suspensos, tá? Então, é importante também a gente ter bem claro que o Instituto Federal está mantendo as aulas, né, para ter uma conexão com os alunos, né, para manter um contato. Esse é um período que estamos isolados e muitos de nós não têm muitas atividades, então é importante esse contato, né, com as unidades curriculares. Não é o ideal, né? Nós não estávamos preparados, vocês também não estavam preparados para terem aula assim, mas a situação nos forçou a trabalhar desse jeito, tá? Então, esse é um panorama geral que eu dou para vocês. Na minha avaliação, a nossa unidade curricular pode ser continuada por um período ainda. Acho que, por exemplo, a gente conseguiria tocar até final de maio, início de junho. Depois a gente tem algumas atividades como modelo de negócio e plano de negócio, que o ideal seria trabalhar de forma presencial. Enfim, vamos empreender nesse momento difícil, vamos inovar, vamos fazer diferente para aproveitarmos esse tempo, né, que a gente
está tendo de isolamento, tá? Então, o objetivo hoje dessa aula, pessoal, quero já deixar bem claro e agradecer a presença aí dos 29 alunos que estão conosco, né? Essa é a única atividade que a gente vai ter nessa unidade curricular. Eu estou procurando manter as atividades sempre no dia que era a nossa aula presencial. Então, hoje eu quero bater um papo com vocês, principalmente sobre uma revisão dessas duas atividades que foram postadas, né? O meu planejamento, eu estou adaptando o material ainda, para que a gente faça, na próxima aula, eu disponibilize um material para vocês fazerem uma leitura prévia, e mais ou menos daqui 15 dias a gente faça mais um bate-papo nesse formato, e eu estou planejando uma avaliação para a turma de vocês, tá? Então, eu quero fazer esse bate-papo com vocês hoje, no sentido da gente revisar aquelas duas atividades que foram sugeridas e que a maioria de vocês entregaram, né? E isso demonstra o comprometimento de vocês. Gostaria de dizer para vocês também que a gente está num período de transição da gestão aqui no Campus Xanxerê, e provavelmente está muito bem adiantado esse processo, e a partir do dia 22 de abril, eu esteja também respondendo pela direção do Campus Xanxerê. Como eu falei nos primeiros dias de aula, a ideia é que a gente tenha um professor substituto e que venha trabalhar com vocês essa unidade que hoje eu estou trabalhando. No entanto, esse processo vai atrasar um pouco mais do que a gente pensava. Enquanto as aulas não voltarem ao normal, esse processo de contratação não inicia. Então, a gente vai ter que fazer as duas coisas. Estar à frente da direção do campo, mas também estar trabalhando essa unidade curricular com vocês. Tá? Antes de a gente começar a fazer a revisão propriamente dita, gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. É só fazer no chat ou abrir o microfone e falar. Estou à disposição. Nada? Estão me ouvindo bem? Ok. Ótimo, pessoal. Beleza. Vamos lá, então, pessoal. A qualquer momento vocês podem interromper, tá? A nossa primeira atividade proposta para vocês, eu lembro vocês que essa aula está sendo gravada, depois eu disponibilizo. E também, pessoal, se vocês quiserem fazendo anotações de exemplos, de definições que a gente faz aqui para vocês, fica mais fácil depois para estudar para a prova. Então, a primeira atividade que foi passada para vocês era uma atividade que tinha 5 perguntas que a gente fazia em sala de aula, isso, né? Eu reunia grupos de 3, 4 pessoas e alunos, e vocês respondiam essas questões e a gente abria para um debate, né? Então, nós temos a primeira questão, a questão A da atividade, dizia assim, quanto a gente está ainda naquela parte conceitual, naquela parte de tentar entender o que é um empreendedor, né? O conceito de empreendedor, o conceito de empreendedorismo. Então, a gente colocou assim, quando se discute o tema empreendedorismo, existe um clássico debate sobre o que vai
Ai, meu Deus. Sobre o empreendedorismo, né? Sobre o que faz algumas pessoas se destacarem como empreendedor. Um dos casos abordados em sala de aula, Elon Musk e seus diversos projetos, né? Com base nessas discussões e demais fontes disponíveis na internet, eu fiz alguns questionamentos para vocês. Então, a primeira questão: você nasce ou se torna empreendedor? Né? É uma questão que há muito tempo os estudiosos do empreendedorismo, do comportamento empreendedor, vêm se fazendo. Mas será que algumas pessoas elas já nascem empreendedoras ou elas se tornam empreendedoras com o passar do tempo? Tá? Então, eu vou tentar dar uma resposta para todas as perguntas e depois vocês podem informar as suas próprios ajustes, né? Para que depois se caia na avaliação você tenha mais subsídio. Quero dizer para vocês que não existe assim uma resposta totalmente certa. Muitas dessas questões aqui, elas ainda estão sendo debatidas, tá? Sobre nascer ou se tornar um empreendedor. Na minha opinião, eu acredito que muitas pessoas nascem com algumas características já bem desenvolvidas. De fato, alguns de nós já desde os primeiros tempos já se comunicam melhor, já tem algumas atitudes diferentes. Algumas pessoas são mais tímidas, né? Algumas pessoas já nascem com o dom de jogar futebol e assim por diante, né? Mas é unânime que as características empreendedoras elas podem e devem ser desenvolvidas e devem ser aprendidas, né? Eu inclusive estou lendo um livro agora que se chama Mindset, né? Que traduzindo a palavra mindset é a programação, né? A forma da gente pensar. E nesse livro também a linha de raciocínio da autora é esse mesmo, né? Porque vamos pensar assim, se a gente achar que o empreendedor ele já nasce pronto, então é como se tivesse alguém com um bastãozinho mágico, né? Nasceu o Ricardo, esse é empreendedor. Agora vai nascer mais 5, não são empreendedores. Agora vai nascer mais 100, não são empreendedores. Quer dizer, esperar que o empreendedor seja algo que a gente adquire ao nascimento não parece ser o mais adequado, né? Eu acho que o empreendedorismo possui características bem próprias, que a gente ainda vai estudar, e que todos nós, com dedicação, com prática, com exercício, pode desenvolver, né? Eu sou um testemunho, por exemplo, que eu, quando fui estudar no colégio agrícola, eu tinha muita dificuldade de falar em público, tá? E olha só, eu me tornei professor, né, onde que 90% da nossa atividade é falar ao público. E confesso para vocês que meu perfil inicial era ser uma pessoa muito tímida. Hoje eu superei essa dificuldade, não que eu não seja tímido ainda, eu não tenha dificuldade de falar em público, mas essa dificuldade ela está controlada, vamos dizer assim, tá? Então, como resposta para a gente pensar, aquilo que eu falei não é uma resposta absolutamente correta minha, ou são essas palavras que têm que ser usadas. Não, não é isso. Vale muito o argumento que você usa depois da sua posição. Então, existe uma corrente bem mais forte, né? Muito mais autores vocês vão encontrar dizendo que o empreendedor ele é alguém que pode se transformar em empreendedor, né? Que não precisa ser um dom que ele nasce, já adquire ao nascer. Inclusive, nesse livro que eu estava lendo,
ele é em PDF, né? Se alguém precisar pode me pedir que eu envio. Uma coisa que eu tenho muita dificuldade, por exemplo, é com artes, né? Eu sou um péssimo desenhista. E no livro traz exemplos de pessoas com o mesmo problema que eu, né? Não muito inclinado para a área de arte, e eu também sempre defendia que esse dom de desenhar era uma característica que a gente já nascia assim. E o autor prova, em treinamentos e prática, que até os traços, né, do desenho, da arte, podem ser aprendidos, tá? É bem bacana essa ideia, porque ele diz assim que as pessoas que têm dificuldade para desenhar, que é o meu caso, é porque a gente não sabe olhar os objetos, olhar as pessoas, então, portanto, a gente não sabe traduzir num papel uma imagem assim por diante, tá? Então, reforçando a questão A, né, da primeira atividade, eu defendo mais a ideia de que as pessoas podem se transformar em empreendedoras e não dependem de nascer empreendedores. A qualquer momento vocês podem interromper, tá? Podem falar, vocês podem dar exemplo ou mesmo pedir para que eu repita a explicação. Bem, a letra B, em decorrência da A, ela fica até, digamos assim, como eu respondi a letra A, que o empreendedor pode ser alguém, pode se preparar, pode aprender, eu também tenho que dizer que a letra B, a educação empreendedora é que faz nós se transformar em empreendedor. Então, vocês são de uma geração diferente da minha, né? Quando eu era criança, os meus pais educaram do jeito que eles sabiam educar, né? E naquela época a gente era educado de uma forma mais do medo, né? Da repressão. Então hoje eu tenho uma filha de 16 anos, uma enteada de 12 e um menino de 2. A educação é diferente que nós recebemos e que a gente está dando para os filhos, tá? A nossa educação hoje ela é mais empreendedora do que aquela que a gente recebeu dos nossos pais. Porque na nossa época, se a gente tivesse um computador, e não tinha, né, os nossos pais não deixariam a gente mexer, porque eles diziam assim, não mexe que estraga, né? E esse não mexer que estraga, segundo os estudiosos da área da educação, prejudica a própria curiosidade da criança, a própria descoberta da criança. Então, hoje, as crianças já mexem no smartphone, já mexem no computador, no teclado, no controle da TV. Isso induz, né, a descoberta. E, com certeza, essa geração ela será bem mais empreendedora do que a minha geração, aí a geração dos anos 70, né? Então, eu acredito fortemente que a gente precisa receber uma educação focada ao empreendedorismo, tá? Voltada ao empreendedorismo, né? E aqui, já vou adiantando um pouquinho, né? Depois eu mandei um link de um vídeo para vocês que fala do fim do emprego, né? Não importa se você é um empreendedor, um empresário propriamente dito, ou você é uma pessoa que trabalha de assalariado, você tem uma carteira assinada, ou se você é um funcionário público. Todos nós precisamos ser empreendedores. Tá? Fique à vontade para fazer perguntas, né? Intervenções. A letra C fala as oportunidades e necessidades econômicas é que fazem o empreendedor surgir. Aqui tem a seguinte situação. Algumas pessoas defendem o seguinte, não, para o cara se dar bem na vida mesmo, para ele ter ideia boa, ele tem que sofrer. Ele tem que passar necessidade, ele tem que viver num contexto difícil, aí ele vai achar uma saída. Tá? Isso também é verdade, mas não é só isso. Tá? Ou seja,
a gente pega muitos empreendedores que eles não passaram dificuldade, tá? Eles nasceram numa situação muito boa financeira, a família era rica, estudaram e se tornaram mais empreendedores ainda, né? E a gente teve também situações de pessoas que se tornaram empreendedores porque viveram um contexto muito difícil e essa necessidade forçou as pessoas a encontrarem uma saída, vamos dizer assim, tá? Então, a gente tem os dois cenários, né? Se a gente retomar a história do Musk, né, que eu passei o vídeo para vocês lá, ele foi uma pessoa muito criativa desde cedo, mas não era uma pessoa que veio de uma família carente, passou fome, passou dificuldade e tal. Não, né? A gente não encontrou isso, tá? Então, eu vejo que essas pessoas que saíram do nada e foram forçadas a criar alguma coisa, se elas recebessem educação empreendedora ou tivessem mais oportunidades empreendedoras, elas, na minha opinião, seriam ainda mais bem-sucedidas em ter o seu potencial mais desenvolvido. Eu acredito muito que a gente tem um potencial, né? E acredito que a gente pode desenvolver esse potencial. Então, quem desde cedo tem uma condição melhor, uma educação mais forte, acesso a outros a ferramentas, a internet, a livros, a ambiente de negócio, essas pessoas, elas teoricamente se desenvolvem mais o seu potencial. Consequentemente, desenvolve mais as suas habilidades de empreendedor. Desculpa. A gente tem exemplos de empreendedores que sofreram e, por essa razão, produziram algo especial, algo inovador, mas tivemos também muito boa e desenvolveram ainda mais o seu potencial. Tá? As experiências de vida que formam o empreendedor. Olha, no mercado de trabalho, tempos atrás, a experiência era algo que contava muito. Era algo extremamente desejável. Hoje, a experiência não é um fator tão desejável assim. Uma porque as coisas mudam tão rapidamente que, às vezes, você nem tem tempo de acumular experiência e as coisas já mudam, o processo já é outro. Tá? Então, se a gente provavelmente não vai ter a oportunidade de assistir o filme Os Piratas do Vale do Silício, tomara que a gente tenha, que a gente vai ver que é a história do Bill Gates e do Steve Jobs. Eles desenvolveram, então, o computador pessoal. Se a gente parar para pensar, eles não tinham nenhuma experiência na área de informática, né? Por curiosidade, o Bill Gates era estudante de medicina. Ele abandonou Harvard para se dedicar ao desenvolvimento da área da informática, desenvolvimento do computador pessoal. Nunca estudou informática, né? O máximo que ele estudou na universidade foi um curso para produzir tipo cartazes nessa área aí de estética de letras e assim por diante. Então vejam que eles não tinham nenhuma experiência na área do empreendedorismo, na área de informática propriamente dita, para desenvolver equipamentos, né? E isso hoje, às vezes, quem está fora da área consegue enxergar melhor, né? Algumas coisas que não existem, tá? O que eu experiência, pessoal, eu acho que experiência. Então, por exemplo, eu acho que eu dei até essa fala em sala de aula, alguém de vocês, aí a família de vocês, de repente, decide investir na área, no ramo da padaria.
né? Mas ninguém conhece padaria, tá? Ninguém tem a experiência, o know-how da padaria. Então, eu acho que aí sim conta a experiência, tá? Mas eu não tenho experiência em padaria, eu posso aprender, claro. Eu vou fazer um estudo do mercado, eu vou fazer modelo de negócio, plano de negócio. Eu, digamos assim, neutralizo essa falta de experiência, tá? Então, na minha opinião, a letra D, desculpa, a letra D, eu acho que às vezes a experiência em alguns setores ela até atrapalha hoje. Vocês me perguntaram, mas professor, o que as empresas querem hoje de um funcionário? Me parece que o que eu mais encontro por aí, o que os empresários desejam é que as pessoas tenham atitude, né? Atitude de querer aprender. Olha, ele não sabe esse processo, mas ele já demonstrou que tem interesse, ele já está pensando como que é depois do processo, como que é antes. Então, esse é um movimento que é muito desejável hoje quando as empresas procuram um novo funcionário, tá? Então, eu acho que hoje a atitude ela é fundamental. Depois da atitude, eu acho que conhecimento. Então, eu estou contratando alguém, essa pessoa não conhece, mas essa aqui conhece. Então, eu vou optar por aquela que conhece. Só que se conhecimento também, sem atitude, vai morrer no nível que está. Então, tem que ter conhecimento e atitude de conhecer sempre. Bem, e a letra E, pessoal, já devo ter respondido, né? Afinal, pode desenvolver o espírito empreendedor? A resposta: podemos desenvolver o espírito empreendedor e sou um pouquinho mais radical. Devemos desenvolver nosso espírito empreendedor. Devemos desenvolver nosso espírito empreendedor como aluno, como professor, como funcionário público, como empreendedor, empresário, né? A gente tem que ser empreendedor. Eu não vejo outra saída a não ser nós trabalharmos daqui para frente com empreendedor, com um movimento de empreendedorismo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, né, esse cenário agora, esse contexto aí da pandemia, é um cenário um pouco desfavorável, né, para empreendedorismo. Ou seja, é difícil, né, uma situação dessa, a gente querer começar um negócio. Tá? Mas eu acho que é muito mais, um ambiente extremamente fértil para que a gente tenha ideias. Tá? Por exemplo, os professores aí inovando nas aulas, né? Gravando vídeo, usando as ferramentas, isso já é ser empreendedor. Os alunos, né, trabalhando com novas ferramentas, com novas formas de aprendizado, né? Isso também é ser empreendedor. Eu estava vendo esses dias que um aluno desenvolveu uma máscara que não prende atrás da orelha, porque os profissionais de saúde esse elástico machuca muito, né? As pessoas que usam direto essa máscara. Aí ele desenvolveu um sistema, tipo um prendedor de cabelo, esse que as meninas usam, que a máscara vai presa nesse prendedor de cabelo. Bem interessante. Eu vou achar essa reportagem e passar para vocês. A gente tem mesmo aí no campus no IFSC, iniciativas de produção de equipamentos aí a baixo custo. Nós temos um projeto aqui no IFSC que está a ideia inicial é produzir um ventilador que custa 15 vezes menos o valor de um ventilador esses que tem no hospital. Então, às vezes também esse é um período bastante fértil para novas ideias. O Eric colocou aqui: por que é ruim para as empresas quarentena? Bem, vamos lá, Eric. A quarentena é um período de isolamento, né?
Quarentena é um termo também usado para muita coisa, né? Porque quarentena vem antigamente o 40 dias, né? Você ficava 40 dias suspenso, mas hoje uma quarentena não tem esse caráter de dias, né? De 40 dias. Adotou-se esse nome quarentena. Então, em função dessa transmissão muito rápida do vírus, né, as autoridades, aí, principalmente as autoridades de saúde, eles defendem a ideia que é do isolamento social. Então, a gente está em quarentena, a gente está isolado. Então, os comércios estão fechados, muitos comércios estão fechados, né? Inicialmente só ficou mercado, farmácia, né, hospitais e tal, a área da saúde aberta. Então, as empresas diminuíram muito a sua produção, porque se não tem comércio, não vende. Então, isso é estar em quarentena. Então, não tem receita, né? As empresas não estão vendendo, não estão faturando, as pessoas estão correndo o risco de perder o emprego, porque como que eu vou manter, né, o pessoal na folha de pagamento se eu não tenho receita? Esse ponto ainda a gente não chegou a abordar em sala de aula, né? Por isso que fica difícil de a gente entender um pouquinho, né? Então, essa é a ideia, que quarentena seria essa parada que deu no comércio, né? Esse isolamento que as pessoas fizeram, diminuindo muito o movimento do comércio, né? E acaba prejudicando as empresas. Por isso que é ruim. Giovana, mas o que eu faço acaso encontre um comércio não essencial como uma loja? Desculpa, vamos lá. Giovana, eu acho que não entendi a pergunta. Queres fazer ela com som? Pode abrir o microfone, por favor. Giovana? É que eu não entendi a tua pergunta, tá? Você colocou assim, mas o que eu faço? Tu quer dizer assim, qual a atitude que você toma se o comércio não essencial estiver aberto, é isso? Só me dá um ok aí. Bem, pessoal, se for essa a pergunta, Giovana, existe hoje, tem um disco de denúncia. Professor. Sim, pode falar. Aqui em Xaxim, é o Rocha Tirim. Aqui em Xaxim, os comércios estão fechados. Como o governo, né, de Santa Catarina proibiu tudo estado assim. E, tipo, o povo de Xaxim fez alguns protestos, essas coisas assim, e acabou que o governo acabou liberando o comércio. Só que acabou liberando com algumas, como que é, prevenções, né? Com máscara normal, luvas, os comércios, assim, que bastante gente, bastante pessoas, assim, que entra, que pega o dinheiro, assim, com álcool em gel na entrada da porta. Isso que foi aconteceu no comércio do meu pai e da minha mãe, né? Que eles só liberaram os comércios se tivesse as prevenções. Seria só isso. Primeiro é o seguinte, eu acho que uma questão de consciência, né? É uma questão de a pessoa colocar a mão na consciência e saber que você pode estar transmitindo essa doença, né, esse vírus, e se todo mundo se contaminar, a gente não vai ter hospital, não vai ter respirador, não vai ter UTI
para atender todo mundo. Então, a ideia do isolamento social, da quarentena, é que não é acabar com a doença. Eu acho que ela não vai acabar, mas é diminuir a velocidade de transmissão. Tá? Ou seja, o que eles falam de achatar a curva, diminuir a curva, para ela não ficar tão inclinada. O que acontece? Aí o governo consegue se organizar com a questão de hospitais, né, com insumos e assim por diante. Eu acho que é uma questão de consciência. Eu acho que as pessoas não precisavam ser denunciadas, mas pensando no bem coletivo, não adianta também a gente se cuidar e outras pessoas botarem, né, isso por água abaixo, tá? É certo que esse vírus ele tem uma capacidade de transmissão muito grande, muito rápida, tá? É muito rápida a transmissão e assim, sinceramente, falando do nosso contexto de sala de aula, a gente sabe que o decreto do Estado é até 30 de maio, tá? A gente não vai ter atividade presencial. Eu acho muito complicado. 40 alunos dentro de uma sala de aula, fica muito complicado essa questão da transmissão, né? Então, a gente tem que entender essa situação e tentar conscientizar o máximo de pessoas possível. O comércio parece que a maioria do comércio foi reaberto com medidas preventivas, né? Diminuição, né, de pessoas, né? De aglomeração, Isso. a questão de higiene pessoal, álcool, né? Eu achei bastante importante, eu estava lendo a questão do uso de máscaras, né? Quantos de nós, às vezes, resfriado, eu mesmo, por exemplo, muitas vezes já fui dar aula resfriado, poderia ter usado uma máscara para diminuir a transmissão do meu resfriado para os alunos. Eu acho também que depois dessa pandemia ficarão muitas lições e que a gente deve rever. A gente tem um período aí que a gente vai reavaliar muitas coisas que a gente está fazendo. Por exemplo, o próprio médico, eu me trato lá em Chapecó, e antes de entrar aí, a gente entrar em quarentena, eu já tinha uma consulta marcada. É claro que ele não me atendeu, mas agora ele reabriu a semana passada, e daí conversando, ele disse, olha, aqui nós, a clínica, decidimos que a gente vai diminuir o número de pacientes que a gente vai atender. A gente não quer mais, porque era muita gente lá, 10, 12 pessoas esperando para ser atendido no mesmo médico. Acho que isso é uma coisa que as pessoas vão repensar, né? Vejam só, pessoal, eu não quero que vocês entendam o lado técnico da coisa. Fica muito difícil, por exemplo, você querer um evento público agora, né? Vamos falar assim, um baile, um show. Isso não é uma atividade essencial, é uma coisa importante, é bom que tenha, mas nesse momento é impossível, né? Olha a facilidade de transmissão de vírus, né, que um ambiente desse pode provocar. A sala de aula é outra coisa. Vocês vêm de Xaxim, mas a gente tem alunos de 4 ou 5 regiões aqui, professores de outras cidades. Então, basta alguém, né, estar contaminado para que a gente contamine aí um grande número de pessoas. A situação é muito complicada, vale a reflexão, vale todos os cuidados, né, preventivos, lavar a mão, usar máscara, evitar aglomerações, manter afastamento, né, entre pessoas, né, o próprio cumprimento, né, que eu gosto tanto de cumprimentar, de dar a mão para as pessoas, num período desse de transmissão, a gente adia esse momento aí, essa ação para uma outra oportunidade, tá? Bem, aqui o William coloca aqui quais os impactos, né, onde é que está aqui o William? Quais os impactos da alta das bolsas de valores pode afetar o Brasil?
nós não tivemos alta, tá? Pelo contrário, a gente teve uma baixa muito grande nas bolsas de valores. Por quê? Bolsa de valores é a expectativa. Então, a expectativa é que se tenha uma diminuição da atividade econômica em todos os setores, tá? Então, a bolsa caiu e ela vai demorar um pouco para se recuperar. A Giovana fala das moedas. Giovana, a questão das moedas, né? O dólar já passou de R$5, estava 5,20 já. Porque o dólar é uma moeda global. Então, quando as coisas ficam ruins no cenário mundial, a ideia é o pessoal compra dólar. Então, o preço está subindo porque a procura por dólar é muito alta. É a lei da oferta e da procura, tá? A gente pode trabalhar esse tema um pouco mais quando a gente estiver presencialmente. Acho mais adequado. É muito difícil falar de cotação de moeda à distância, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Principalmente sobre a atividade 1. Não? A gente já está aqui com quase 1 hora, tá? Então, eu vou dar uma acelerada aqui nos comentários, tá? A segunda atividade, pedia para vocês o vídeo que foi disponibilizado para vocês. É um vídeo curtinho do Valdez, né? Valdez Ludwig. Ele fala sobre o fim do emprego, tá? Então, é bem importante essa reflexão que ele faz. Ele fala muito na educação empreendedora, né? E vocês que vão passar por essa unidade curricular, eu acho que vocês, o dever de vocês depois é espalhar um pouco mais essa educação empreendedora para as pessoas, tá? Já respondo, tá, o Bruno? Então, ele fala da educação empreendedora, a importância de a gente ter educação empreendedora. Pessoal, o empreendedor é alguém que inova, que faz diferente. Então, ele fala lá no vídeo que, na verdade, não é o fim do emprego, né? Eu entendo, assim, que é o fim daquele modelo de funcionário. Por exemplo, antigamente, a ideia era que você arrumasse um emprego de carteira assinada, você se aposentava nele. Eu mesmo tive um irmão, o irmão logo mais velho depois de mim, ele trabalhou 33 anos numa empresa, né? Isso é algo inédito, né? Isso eu acho que hoje não acontece mais. Por quê? Porque a cada 2, 3 anos a gente está trocando de emprego ou trocando de ramo de trabalho, né? Então, a ideia do vídeo é que vai acabar, sim, o emprego antigo, aquele modelo antigo de emprego, né? E claro que também ele fala muito ali do robô, tá? Então, o que acontece? O robô, ele é uma ameaça, né, para aquelas atividades rotineiras, aquelas atividades mecânicas, né? Mas um robô não tem ainda a capacidade de pensar por si só, né? Então, não tem máquina que substitua um trabalho criativo. Por isso que quem utilizar aí as atitudes ou as características empreendedoras, certamente não ficará sem emprego nesses tempos, nesse mundo, né, nesse contexto moderno da nossa economia. Já vou para as perguntas, tá, pessoal? E a segunda, eu falo para vocês do tipo de empreendedorismo, né, que a gente pode identificar, tá? É bem interessante, pessoal, esse
raciocínio, tá? Basicamente, pessoal, a gente tem o empreendedorismo por oportunidade, que é aquele empreendedorismo que você estuda, você faz plano de negócio, você faz modelo de negócio. E você tem o empreendedorismo por necessidade. Empreendedorismo por necessidade é aqueles casos que o empresário começa alguma coisa, até muitos começam até por falta de opção de emprego, tá? Então, mais ou menos assim, começa trazendo alguns aparelhos de som do Paraguai. De repente, ele montou uma loja de som, né? E talvez no futuro ele nem mais use ir para o Paraguai, né? Ou seja, ele aprendeu, né, pela necessidade do dia a dia. Esse empreendedorismo por necessidade, ele traz um problema, que é grande número de empresas fecham as portas nos primeiros anos de atividade. Então, o que a gente deseja é um empreendedorismo por oportunidade. Aquele empreendedorismo seguinte, olha, eu quero produzir eu tenho uma ideia aqui de um sistema para as empresas, né? Tá, como é que vai ser esse sistema? Como é que ele vai funcionar? É um sistema de pagamento. Então, que você estude esse sistema, que você teste esse sistema, que você faça pesquisa de mercado para ver se esse sistema é o que realmente as empresas precisam e é o que as empresas estão dispostas a comprar da sua empresa. Tá? Parece que alguém acordou aqui na minha casa e está chorando. Né? Meu bebê de 2 anos. Coisas do estudo em casa, né? Certamente vocês também passam por isso. Então, voltando, pessoal, eu vou seguir rigorosamente o tempo, tá? Empreendedorismo por necessidade é aquele empreendedorismo que começa sem muito planejamento, tá? Muitos não dão certo. Empreendedorismo por oportunidade é aquele que é uma ideia que é levada adiante considerando o estudo de mercado, plano de negócio, modelo de negócio, tá? É o que a gente gostaria que todos fossem, seria o empreendedorismo por oportunidade, tá? Agora, eu vou para as questões aqui. O Bruno coloca assim, há possibilidades dessas aulas terem respostas? Bruno, sim, tá? Sim. A gente está esperando algumas instruções maiores. Por exemplo, desde que as aulas presenciais foram suspensas, o meu calendário está sendo mantido, com atividades à distância, com as atividades, com aulas online. Depois que a gente vai voltar, não quer dizer que não tenha nada de aula para reportar, porque nós temos alunos com dificuldades de acesso, nós temos alunos com diversos fatores, né, que não podem cumprir. Tá? Mas tudo isso, Bruno, a gente não tem claro hoje isso, nem a reitoria, a gente está fazendo estudos, tá? A gente está fazendo alguns estudos e alguns diagnósticos. Então, por exemplo, vamos supor que a gente trabalhou 10 aulas à distância. Eu vou fazer uma avaliação juntamente com a turma, talvez eu reponha 3 aulas, 4 e assim por diante. Mas a gente não tem bem claro isso também. A única coisa que o governo já liberou é que a gente não é mais obrigatório a cumprir os 200 dias letivos. 100 dias no primeiro semestre e 100 no segundo, tá? A gente é obrigado a trabalhar horas aula, tá? Então, pode ser que isso ajude um pouco, tá? Não tem mais como seguir os 200 dias letivos, não vai dar mais tempo, tá? Então, sim, a resposta, sim. Algumas aulas haverá reposição. Como, onde a aula vai ser disponibilizada, professor? A gravação vai ser disponibilizada nas próprias ferramentas aí, tá? O Cigar vai comportar esse vídeo, tá? Ou pelo menos eu coloco o link daí e vocês do link vão acessar talvez o YouTube, tá? Hoje, essa semana são as minhas primeiras aulas
online e eu tenho uma aula aí que demorou 1 hora e 45 minutos. Eu não sei se se o sistema vai aceitar. Mas qualquer coisa a gente coloca lá no YouTube e aí fornece o endereço para vocês. Tá legal? Pessoal, 5 minutinhos para a gente cumprir nosso horário de aula. Dúvidas, iniciando pelas dúvidas das atividades, de algum tema que não ficou bem claro, que eu preciso repetir, ou dúvidas gerais, fiquem à vontade, tá? Pode abrir o microfone, fazer pelo chat, fiquem à vontade. Tudo claro? Reforço para vocês, pessoal, a importância, nesse período tão difícil, de termos um pensamento empreendedor, tá? É preciso que a gente tenha características empreendedoras para superar todas as dificuldades desse contexto aí do coronavírus, tá? Alguns colegas de vocês aí que têm um contexto, que trabalham no comércio, né? É importante, né? Ajudar a família, os pais, enfim, a encontrar uma solução. Vocês, como alunos, pensem como empreendedores, né? Na forma de estudar, na forma de participar das aulas, tá? Repetindo que essa semana eu não vou colocar mais nenhuma tarefa para vocês. A tarefa era assistir a aula, tá bom? E mais? Professor. Pode falar. Então vai ter avaliação à distância? Olha, a minha ideia é fazer assim, tá? Porque também, assim, a gente tem que ter um número, tá? Eu só ficar passando atividade para vocês, eu acho que não acaba não sendo efetivo. O que eu preciso saber é o seguinte: vocês estão pegando o conteúdo, estão na ideia da unidade curricular, estão pensando sobre o empreendedorismo? Eu preciso saber disso. A única forma de eu saber isso é fazendo uma avaliação, tá? Mas não se preocupe com isso, não precise se alarmar. Eu estou planejando a minha forma de avaliação, tá? Eu tenho algumas ferramentas já que eu conheço, e a ideia é fazer uma avaliação, sim, tá? Volto a dizer, pessoal, a avaliação, a ideia é o seguinte: vocês estão tendo um conteúdo de empreendedorismo, o professor manda atividades, vocês participam das aulas online, mas e aí? O quanto isso está sendo aproveitado? E eu não vejo outra forma senão uma avaliação, tá? Mas não se preocupem com isso agora. Bruno... Eu estava mudo, não, né? Não, meu microfone está aberto, vocês me ouviram, né? Me ouvem? Ok. Que mais? Alguém está escrevendo em inglês aqui, né? Não sei se é para mim. Ok. Isso faz parte, tá? Parabéns aí pelo inglês. Semestre passado, não, eu já tive um colega de vocês que ele respondia as questões em inglês, todas elas. Tranquilo, pessoal. O que mais? Pessoal, eu vou encerrar, tá? Mas fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá? Acho importante essa participação de vocês. A gente teve
34, 35 alunos participando aí da aula, não, alguns saíram, voltaram, né? Mas parabéns pelo comprometimento de vocês. É importante que vocês continuem conectados à escola, não percam esse contato, não percam com os professores. E eu tenho que pedir também, não percam o contato comigo, né? A minha unidade curricular, eu vou estar assumindo, então, a gestão do campus, mas com mais atividades do que o normal, mas sempre vou ter tempo para respostas de vocês. Desejo que vocês fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem, né? E sempre que precisar, eu estou à disposição aí, tá? Um abraço a todos. Como invado a Rússia no inverno? Eu não sei se alguém fez uma pergunta, eu ouvi muito mal. Se for uma pergunta, podem repetir. Professor? Oi? E as matérias que a gente não tem professor? Como que fica? Quais são, só para eu ter uma ideia? Português. A gente tá sem professor de algoritmo, ALP, redes, que a gente ia começar com o Alex, e acho que a gente também tá sem o professor de português ainda. Onde foi nível? Eu sei que eu assumi uma unidade curricular porque está faltando professor. Onde for possível, no meu caso lá, eu adiantei as aulas e quando chegar o professor, daí ele vai pegar as minhas aulas, entende? Mas eu acho que vocês nem tiveram essa oportunidade. Então, a carga horária, para que a gente consiga fechar uma unidade curricular, tem que passar toda a carga horária do curso. Se vocês não tiveram, vai ter um momento que vocês vão ter aulas mais concentradas dessas unidades curriculares até completar a carga horária geral, tá? Então, vai ter aula sim, não tem como não ter. O bom do curso de vocês, dos cursos técnicos, é que eles são cursos anuais. Então, a minha unidade curricular é o ano todo, então a gente tem mais tempo para resolver isso. Agora, por exemplo, hoje à noite eu tenho aula na engenharia, que a gente estaria já com 50% da carga e a disciplina encerra em junho. É muito complicado, tá? Mas o que vocês não tiveram, vocês vão ter. O que mais, pessoal? Finalizando, então, tá? Se cuide. Um abraço. Obrigado a todos. Tchau, tchau.